Estimado estudante de anatomia humana, seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar os músculos do abdômen. Convém lembrar que o abdômen é uma cavidade e esta cavidade é organizada por regiões, ou em outras palavras, apresenta paredes. Portanto, os músculos do abdômen estão dispostos nas paredes do abdômen, que são elas a parede anterolateral, a parede posterior, a parede superior e a parede inferior do abdômen, também conhecida como assoalho pélvico. Nas imagens de cadáver, estamos visualizando a parede anterolateral do abdômen. Após a retirada da pele, observamos uma camada de tecido que denominamos de tecido subcutâneo. No tecido subcutâneo, armazenamos gordura subcutânea. Ao lado, o tecido subcutâneo foi rebatido e, ao rebater o tecido subcutâneo, observamos a presença de um músculo e observamos também a presença de uma estrutura esbranquiçada. Esta estrutura esbranquiçada que está aparecendo na imagem é a bainha do músculo reto do abdômen. Um dos músculos localizados na parede anterolateral do abdômen, o músculo reto do abdômen, apresenta uma bainha tendinosa recobrindo. Então, essa estrutura esbranquiçada é a bainha do músculo reto do abdômen. Os músculos da parede anterolateral do abdômen estão dispostos em camadas. São 3 camadas musculares situadas na parede anterolateral do abdômen. A parede anterolateral do abdômen não apresenta estruturas ósseas. Portanto, os músculos da parede anterolateral do abdômen fornecem sustentação às vísceras abdominais. O conteúdo da cavidade abdominal tende a ser empurrado para fora. E os músculos da parede anterolateral do abdômen comprimem essas estruturas, essas vísceras, dando sustentação às vísceras abdominais. Vamos estudar em detalhes os músculos da parede anterolateral do abdômen. Os principais músculos da parede anterolateral do abdômen são o reto do abdômen, o oblíquo externo do abdômen, o oblíquo interno do abdômen e o transverso do abdômen. Esses são os principais músculos. Há também na parede anterolateral um pequeno músculo denominado de piramidal, que também será mostrado na aula de hoje. Nesta imagem dos músculos da parede anterolateral do abdômen, conseguimos visualizar que estes estão organizados em planos, em camadas musculares. Na primeira camada muscular, visualizamos o músculo reto do abdômen e o músculo oblíquo externo do abdômen. Foi feito uma janela na parede anterolateral e, através desta janela, observamos o músculo que encontra-se na camada média,
ou, em outras palavras, no segundo plano muscular. No segundo plano muscular, visualizamos o músculo oblíquo interno do abdômen. Na janela, observamos a presença do músculo transverso do abdômen, que encontra-se na camada profunda, que localiza-se na terceira camada muscular, no terceiro plano muscular. Em resumo, os músculos da parede anterolateral que estão na primeira camada, no primeiro plano, são o reto do abdômen e o oblíquo externo do abdômen. No segundo plano muscular, visualizamos o músculo oblíquo interno do abdômen e no terceiro plano muscular, na terceira camada, o músculo transverso do abdômen. Vamos estudar agora alguns detalhes com relação ao músculo reto do abdômen. A origem do músculo reto do abdômen é no pubis. Suas fibras estendem-se até alcançarem o processo xifoide e as cartilagens costais da quinta até a sétima costela. O músculo reto do abdômen é responsável por realizar a flexão do tronco e a compressão do abdômen. Vamos estudar agora a morfologia do músculo reto do abdômen. Como comentei anteriormente, o músculo reto do abdômen está envolvido por uma bainha tendinosa. Na imagem, observamos a lâmina anterior da bainha do músculo reto do abdômen. Ao afastar as fibras do músculo reto do abdômen, observamos lá no fundo a presença da lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Então, lâmina anterior. Nesta imagem, a lâmina anterior foi retirada, as fibras do músculo foram afastadas e eu encontro lá na profundidade a presença da lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen apresenta vários ventres musculares. Normalmente são de 3 a 4 ventres musculares participando da formação do músculo. Os ventres do músculo reto do abdômen são interligados por tendões intermediários. Estes tendões intermediários que ligam os ventres do músculo reto do abdômen recebem a denominação de intersecções tendíneas. Então, um ventre, uma intersecção tendínea, um ventre, uma intersecção tendínea, um ventre, uma intersecção tendínea e mais um ventre. Algumas pessoas, ao treinarem o músculo reto do abdômen, adquirem um abdômen todo ondulado, conhecido popularmente como barriga de tanquinho. Como é possível o abdômen ficar todo ondulado? Para entender isso, é necessário conhecer a morfologia do músculo. Como comentei anteriormente, o reto do abdômen apresenta vários ventres. Quando se treina um ventre muscular, este aumenta de volume, mas o tendão não. O ventre aumenta, a intersecção tendínea não aumenta. O ventre aumenta e a intersecção tendínea não aumenta. Portanto, o abdômen adquire ondulações em decorrência da hipertrofia das fibras. O tendão intermediário não hipertrofia. Portanto, o abdômen adquire um formato ondulado através da hipertrofia
dos ventres do músculo reto do abdômen. Convém lembrar, para que esta hipertrofia seja aparente, é necessário possuir pouca gordura na camada subcutânea que reveste a parede anterolateral do abdômen. Uma outra estrutura que convém comentarmos com relação ao músculo reto do abdômen é a presença dessa estrutura esbranquiçada exatamente sobre a linha mediana. Essa estrutura esbranquiçada, que encontra exatamente na linha mediana, recebe o nome de linha alba. A linha alba se formou pela fusão das aponeuroses dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Para entender melhor a morfologia do músculo reto do abdômen, vamos observar a imagem de corte transversal dos 2/3 superiores da parede anterolateral do abdômen. Observem nas laterais a presença de 3 músculos: o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Na região mediana, observamos a presença do músculo reto do abdômen. O reto do abdômen está envolvido por uma bainha tendinosa. Esta bainha provém das aponeuroses dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Relembrando, a aponeurose é um tendão disposto em forma de lâmina. É um tendão achatado. Portanto, a aponeurose do oblíquo externo cruza anteriormente ao reto do abdômen, fundindo-se com a aponeurose do oblíquo externo do lado oposto, exatamente neste ponto. A aponeurose do oblíquo interno, uma parte passa em frente, outra parte passa atrás do reto do abdômen, e estas aponeuroses se fundem com as aponeuroses que vêm do lado oposto, exatamente nesse ponto aonde situa-se a linha alba. O transverso do abdômen, através da sua aponeurose, cruza posteriormente ao reto do abdômen e funde-se na linha alba com a aponeurose do transverso do lado oposto. Então, a lâmina anterior e a lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen se formou com a participação das aponeuroses dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. O local onde as aponeuroses do lado esquerdo se fundem com as aponeuroses no lado direito forma a estrutura anatômica que conhecemos como linha alba. Esta é, portanto, a disposição das estruturas anatômicas nos 2/3 superiores da parede anterolateral do abdômen. Agora estamos observando a disposição das estruturas anatômicas no terço inferior da parede anterolateral do abdômen. Há uma pequena variação, uma pequena modificação no terço inferior, onde as aponeuroses dos músculos oblíquos e do transverso cruzam somente anteriormente às fibras do músculo reto do abdômen. E na parte posterior das fibras do reto do abdômen encontra-se uma fáscia denominada de fáscia transversal. Estamos observando agora uma imagem de vista anterior, aonde as fibras do músculo reto do abdômen
e também a lâmina anterior da bainha do reto do abdômen foi removida. Ao remover essas estruturas, visualizamos a lâmina posterior da bainha do reto do abdômen e também a fáscia transversal. Nos 2/3 superiores da parede anterolateral, localiza-se a lâmina posterior, na parte posterior, e no terço inferior da parede anterolateral do abdômen, localiza-se a fáscia transversal na parte posterior. Uma imagem de corte transversal mostrando a lâmina anterior da bainha do reto do abdômen, a lâmina posterior da bainha do reto do abdômen, e exatamente sobre a linha média, as lâminas do lado esquerdo se fundem com as lâminas do lado direito, formando a linha alba. Uma imagem de corte sagital mediano da parede anterolateral do abdômen, onde visualizamos a lâmina anterior da bainha do reto do abdômen, a lâmina posterior nos 2/3 superiores e a fáscia transversal no terço inferior. Os ventres do músculo reto do abdômen sendo interligados por tendões intermediários às intersecções tendíneas. Músculo piramidal. O músculo piramidal, localizado na parede anterolateral do abdômen, o seu nome indica o formato do músculo. O músculo piramidal tem a origem no púbis e a sua inserção é na linha alba. O piramidal apresenta como função tensionar a linha alba. Oblíquo externo do abdômen. Como o próprio nome está indicando, o músculo oblíquo externo do abdômen apresenta suas fibras no sentido oblíquo na parte externa do abdômen. As suas fibras se dispõem de forma oblíqua, de superior para inferior. A origem das fibras do músculo oblíquo externo ocorre nas 8 costelas inferiores e sua inserção é na linha alba e na crista ilíaca. O oblíquo externo do abdômen realiza a flexão do abdômen, a rotação do tronco e a compressão do abdômen. Na imagem de vista lateral, observamos a origem nas costelas e a inserção na crista ilíaca e na linha alba. Oblíquo interno do abdômen. Como o próprio nome diz, este músculo apresenta as fibras no sentido oblíquo e está disposto internamente. Observem que as fibras do oblíquo interno direcionam-se de inferior para superior. O músculo em questão apresenta origem na crista ilíaca, no ligamento inguinal e na aponeurose torocolombar, que na imagem não é possível visualizá-la. As inserções das fibras do músculo oblíquo interno do abdômen ocorrem
na décima primeira e 12ª costela, no pubis e na linha alba. O músculo oblíquo interno do abdômen realiza a flexão, a rotação do tronco e a compressão do abdômen. Então, ele flexiona o tronco, flexiona o abdômen, roda o tronco e também comprime o abdômen. Na imagem de vista lateral, observamos a origem do oblíquo interno do abdômen, na aponeurose torocolombar, na crista ilíaca e no ligamento inguinal. As inserções do oblíquo interno ocorrem nas costelas, na linha alba e no pubis. Nesta imagem, observamos na camada superficial o músculo reto do abdômen e o músculo oblíquo externo do abdômen. Em uma camada média, observamos o músculo oblíquo interno e numa camada profunda o músculo transverso do abdômen. Vamos observar agora o músculo transverso do abdômen. Como o próprio nome diz, o músculo transverso do abdômen apresenta suas fibras no sentido transversal. Este apresenta a origem no ligamento inguinal, na crista ilíaca e na aponeurose torocolombar, bem como nas cartilagens costais. Sua inserção ocorre na linha alba e no pubis. O músculo transverso do abdômen é responsável pela compressão do abdômen. Na imagem de vista lateral, observamos as origens do músculo transverso do abdômen, no ligamento inguinal, na crista ilíaca, na aponeurose torocolombar e nas cartilagens costais. E a inserção ocorre na linha alba e no pubis. Linha alba e pubis. Parede superior do abdômen. A parede superior do abdômen apresenta um único músculo. Estamos visualizando a parede superior através de uma vista superior, onde observamos um músculo em formato de cúpula, músculo este que denominamos de diafragma. O diafragma está localizado na parede superior do abdômen, apresenta um formato de cúpula, está situado exatamente no local de transição entre o tórax e o abdômen. O diafragma é o principal músculo da respiração. A sua contração, a sua ação é responsável pela respiração. Quando o diafragma contrai, ele baixa. Quando o diafragma contrai, a pressão no interior do tórax diminui e o ar entra nos pulmões. Quando o diafragma relaxa, ele sobe em direção ao tórax, aumenta a pressão dentro do tórax e o ar que está dentro dos pulmões é expelido para fora. O diafragma é o principal músculo da respiração. A origem do músculo diafragma ocorre na face interna do tronco e a inserção de suas fibras ocorre
em uma região tendinosa denominada de centro tendíneo. Origem na face interna do tronco e inserção no centro tendíneo. Músculos da parede posterior do abdômen. Para alcançarmos a parede posterior do abdômen, é necessário a retirada de todas as vísceras abdominais. Assim, alcançamos a parede posterior do abdômen, que apresenta os seguintes músculos: quadrado do lombo, ilíaco, psoas maior e psoas menor. O músculo quadrado do lombo, como o nome está indicando, apresenta um formato quadrado, localiza-se na região lombar. O músculo quadrado do lombo origina-se na crista ilíaca e insere-se na 12ª costela. Ele tem uma relação próxima com o rim e é responsável por abaixar a 12ª costela e flexionar lateralmente o tronco. Quadrado do lombo no lado direito e quadrado do lombo no lado esquerdo da parede posterior do abdômen. Músculo ilíaco. O músculo ilíaco, como o próprio nome está indicando, posiciona-se próximo do osso íleo. A origem do ilíaco é no interior da fossa ilíaca. Suas fibras direcionam-se para o membro inferior, inserindo-se no trocânter menor do fêmur. O músculo ilíaco flexiona a coxa e flexiona também o tronco. Músculo psoas maior. O músculo psoas maior está localizado próximo das vértebras lombares, local de sua origem. Suas fibras direcionam-se inferiormente, onde este insere-se no trocânter menor do fêmur. Observe que o psoas maior se funde com as fibras do músculo ilíaco, formando o músculo iliopsoas. Denominamos de iliopsoas as fibras do ilíaco e do psoas maior que cruzam inferiormente ao ligamento inguinal. O músculo psoas maior apresenta a mesma ação muscular do ilíaco, ou seja, ele flexiona a coxa e o tronco. O músculo psoas menor é um músculo inconstante, ou seja, somente algumas pessoas apresentam psoas menor. Ele é inconstante. Este tem as mesmas origens e as mesmas inserções do psoas maior. Não vamos entrar em maiores detalhes, por se tratar de um músculo inconstante, por se tratar de uma variação anatômica. Músculos da parede inferior do abdômen. Os principais músculos da parede inferior são o levantador do ânus, o coccígeo, o transverso profundo do períneo e o transverso superficial do períneo. Vamos a imagens para identificar estes músculos. Uma imagem de vista superior
onde visualizamos o músculo levantador do ânus e o músculo coxígeo. Observem que estes músculos estão formando a parede inferior do abdômen, formando o assoalho pélvico. Na imagem de corte sagital mediano, visualizamos o músculo levantador do ânus, o músculo coxígeo e o músculo transverso superficial do períneo. Estes são os principais músculos da parede inferior do abdômen. Chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal Anatomia Cura. Para saber mais sobre o assunto, faça a leitura do livro Anatomia do Sistema Locomotor e Atlas Fotográfico. Na descrição do vídeo você encontra o endereço para fazer o download de forma gratuita. Se você gostou da videoaula, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber informações de novos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos, um forte abraço do professor Gustavo Cura.